tarde, está no ar o último Donos da Bola de 2021. Hoje, 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, e a gente vai aqui no Donos da Bola para o estado inteiro, na Band TV e para o mundo inteiro, através da nossa live no YouTube, repercutir o ano de 2021 pela dupla Grenal. Junto comigo estão Ribeiro Neto, Fabiano Baldasso e Matheus Dávila para falar sobre um ano maluco. Tu te lembra das tuas expectativas? Tu te lembra das tuas projeções no início de 2021, Ribeiro Neto? Sim, e eu quero dizer... E eram boas? É porque assim, ó, a gente Mas não termina... eram tão ruins. Não, é claro, só por que não eram? Porque a gente começa o ano com o Inter decidindo o Campeonato Brasileiro e o Grêmio decidindo a Copa do Brasil. Pô, peraí um pouquinho, nós estamos sendo protagonistas, com todos os problemas que o Grêmio já enfrentava, né? O Internacional desencadeando numa reta final uma grande campanha, meio que surpreendente, até para o próprio Inter, mas nós estávamos ali onde sempre estivemos, né? O Rio Grande do Sul sempre foi protagonista, cara. E nós terminamos o ano com um temor, com um medo de que a gente fique de novo. O Grêmio nem se fala, porque o Grêmio está na Série B, tá? Mas o Inter, com o investimento que tem, né, com as diferenças que existem para os grandes protagonistas do futebol brasileiro hoje, e que todo mundo sabe quem são, né? Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, o Corinthians assanhando e tal, nós ficamos muito longe. Então, assim, o meu medo é que a gente passe 2021, o Grêmio está fora, tá? Mas que o Inter 2021 também seja coadjuvante. Já estavam longe, Ribeiro Neto. O Grêmio em 95 estava longe do Palmeiras na Parmalat. Sempre se esteve longe, Ribeiro. Tá, só que com competência se chegou. Beleza. Nesse mesmo ano que tu está analisando, tu acabou de dizer que o Inter decidiu um brasileiro contra o Flamengo que estava longe e o Grêmio decidiu uma Copa do Brasil contra o Palmeiras que estava longe. Sabe qual é a diferença? Ah. Vou dizer, a diferença é que tu, um nobre amigo, está esquecendo. Qual? É que tanto de 95 o Grêmio, o Inter talvez ganhou do Barcelona, né, em 2006, houve algo que eu não estou verificando nesse momento em Inter e Grêmio. Não, mas aí... Chamada uma palavrinha tá chamada competência. Mas daí é outra coisa. Aí é outra discussão. Não, é tudo. Aí é outra discussão. Tá, então agora tem nós que vamos lá. o que tem que ter é competência, não é potencial de investimento. O Grêmio rico foi rebaixado, o pobre ganhou com o Romildo. Vou falar do Inter, então, tá? Tem um fator que é o topo da análise de tudo que aconteceu no Inter esse ano, que é o fato de que ele trocou de gestão. Ele teve um novo presidente. Aliás, só para dar esse contexto, Baldasso, a gente entra em 2021 com o Inter trocando de gestão e em meio a uma sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro. O presidente Marcelo Medeiros entrega a gestão depois de uma vitória sobre o Bahia fora de casa. E o presidente recebe com uma vitória contra o Ceará fora de casa também. E ali o Inter encaminha uma briga por título. A promessa porque o Alessandro Barcelos não prometeu Miguel Ángel Ramírez. Não. Ele prometeu uma filosofia de jogo. Miguel Ángel Ramírez, vocês descobriram. Os repórteres descobriram que era o Miguel Ángel Ramírez. Então, assim, o que aconteceu? E aí vem o que acontece nas nossas vidas. Ribeiro Neto sabe muito disso. Tu pode fazer tudo certo na tua vida. Se tu toma uma decisão nevrálgica errada, tu destrói com tudo. O presidente Alessandro Barcelos teve nas suas mãos a possibilidade da escolha. Eu prometi um futebol propositivo e essa ideia passa por ter um novo treinador. Porém, aconteceu uma magia aqui com um tal de Abel Braga, que é o maior treinador da história desse clube, e com os jogadores. O que eu faço? Não, vou manter a minha promessa de campanha e vou abraçar um novo treinador para uma nova proposta de jogo. Este erro custou o ano do Internacional. Quando terminou, gente, eu fiz uma live 1 minuto depois de terminar o jogo. Eu fiz uma live 2 minutos depois do impedimento do Edenilson. Eu estava destruído. E eu abri a live dizendo o seguinte: cara, isso aqui é o sinal de alguma coisa. Alguma coisa boa vai acontecer com o Internacional. Isso aqui nem em 2005, quando nós fomos roubados, tal. Vai vir título grande agora. Se tivesse mantido o Abel, cara, com a gana que esse grupo tava de ter sido surrupiado na reta final daquele brasileiro, eu não tenho dúvida que o Inter teria brigado por títulos. Mas o presidente Alessandro Barcelos não deixou. Esse era o ano de continuidade e eu acho que a arrancada de 2021 ela foi bem diferente de Grêmio e de Internacional. O Grêmio, de alguma maneira, pensou certo, deu errado. O Inter pensou errado, Baldasso. Porque o Inter tentou fazer uma ruptura em um ano que não foi rompido. O ano teve sequência.
2020 terminou dentro de 2021. O trabalho ele aconteceu 10 dias depois do Miguel Ángel Ramírez. Do impedimento ao início do trabalho do Miguel foram 10 dias. Então não tinha como fazer essa ruptura que o presidente estava prometendo. Eu acho que esse é o ponto-chave. O Grêmio tinha a ideia de que romper era necessário, mas calculou, não tem tempo, manteve o Renato. E aí nós vamos fazer a comparação com o Grêmio. O Grêmio tem uma coletiva no começo do ano, Romildo e Renato. o Renato dormindo na coletiva. Renato dormindo. O Renato estava dormindo na coletiva. O Renato estava assim, ó. Aí o Presidente Romildo Bolzano falando baixinho. senti gana no Renato para continuidade e tal, e o Renato assim, ó, beleza, vamos continuar assim. Essa coletiva é um marco de um grande erro do Grêmio também. De um grande erro do Grêmio também. O Grêmio estabelece uma continuidade do Renato depois da decisão da Copa do Brasil. O Grêmio ali poderia ter implementado um novo trabalho, ter tido um pouco mais de tempo nesse ano, que nem pré-temporada teve. Foram 3 dias. E aí o Grêmio descobre, quanto tempo depois? Um mês depois, o Grêmio descobre, com o Renato desclassificado da pré-Libertadores, que não dava para ter continuado com o Renato. E aí começa as decisões atrapalhadas uma atrás da outra. O Grêmio e o Inter tomaram decisões importantes, no momento importante, decisões erradas. Isso destruiu a temporada de cada um. A gente vai falar do Grêmio na sequência, Ribeiro, mas essa decisão, e foi uma decisão que hoje eu era, na época, a favor da troca do Abel pelo Miguel, mas não há como defender que aquela foi uma decisão correta, porque ela deu errado. O Inter deu errado com o Miguel Ángel Ramírez. E com o Miguel Ángel Ramírez, Ribeiro, o Inter abre a temporada de 2021, já que o ano abriu, perdendo o título brasileiro para o Flamengo, no impedimento do Edenilson, no pênalti não marcado do Ramiro, nos gols anulados naquela partida. O Inter abre a temporada de 2021, perdendo a final do Gauchão para o Grêmio e sendo eliminado da Copa do Brasil para o Vitória. Pois então, sabe que quando se muda radicalmente, se faz isso por uma razão. Né? E como lembrou o Dávila em outro programa, isso foi motivo da campanha do Barcelos. Né? O Inter estava mal naquele momento e o Inter se propôs a mudar. Por isso que eu digo que a campanha que o Abel fez com o Inter, ela surpreendeu o próprio Inter, porque o Ramírez foi contratado antes disso aí acontecer. E o Inter resolveu não mudar, porque achou, e aí uma leitura minha, Baldasso, a direção achou que aquilo foi pontual, que ele foi fora da curva e não representava algo assim significativo para mudar aquilo que estava objetivado. Muito bem, só que esqueceu, e aí veio a palavra competência, a direção do Inter esqueceu que para radicalizar você tem que ter tudo completo. Botar um treinador diferente, um grupo igual. Isso, tu vai botar a culpa no grupo de jogadores. Não estou botando a culpa. Miguel Ángel é um grande treinador que não foi compreendido pelos jogadores do Inter. Não foi isso. É que eu sei. Tu não te fez entender, Ribeiro. Talvez. O grupo era, e o Abel mostrou isso, e o Diego Aguirre em alguns momentos também mostrou, que era para jogar de uma forma. Também, mas aí tem que ter bom treinador para fazer isso. Pois então. Mas só um pouquinho, o Inter contratou um treinador que tinha um jeito de jogar bem conhecido. O Inter contratou a ideia. Exato. E a ideia não fechou com a característica do grupo. Eu acho que a ideia não fechou, não é com a característica do grupo, Ribeiro. A ideia não fechou com o contexto. A ideia não fechou com o contexto de não haver pré-temporada. A ideia não fechou com o contexto do Inter não ter conseguido algumas contratações que talvez fossem necessárias. E a ideia não fechou com o contexto de que o técnico estava despreparado para assumir o compromisso que ele assumiu. A escolha foi errada, independente da tua tese sobre o grupo não ser adequado para o treinador se mostrou frágil. Não, isso eu concordo. Em outro contexto, com esse mesmo grupo, eu acho perfeitamente cabível que o Inter consiga executar o trabalho. Tá bem, mas aí o treinador vai ter que ser bom. Não, com um treinador bom, com tempo para treinar, com pré-temporada, com uma ou outra contratação que seja necessária. Agora, a única coisa é o seguinte, aí nós entramos num outro âmbito, já que nós estamos falando do Inter. Eu venho de anos terríveis no Internacional, né? Eu venho de uma queda lá em 2016, com uma destruição completa do clube e uma tentativa de reconstrução nos anos seguintes em que não se conseguiu o título também. E isso sempre é condenável no Internacional. Porém, em 2017 eu decidi o título da Série B, que era o que tinha para decidir. Em 2018, o Inter foi terceiro colocado no Brasileiro. Em 2019, o Inter decide uma Copa do Brasil e anda numa Libertadores. A primeira fase da Libertadores de 2019 tinha o River Plate. E diziam que o Inter não ia classificar. O Inter foi primeiro com uma rodada de antecipação. 2020 eu decido o Brasileiro e esse ano eu não participei de nada. Eu não tive nem perto de decidir coisíssima nenhuma. O que aconteceu errado? É coincidência? Claro que não é. O primeiro ano da gestão Alessandro Barcelos é ruim.
é mal concebido. As ideias de PowerPoint, as ideias das palestras, do PowerPoint, as ideias das palestras, né? Com as lâminas, colocando imagens de como deve se gerir um clube, que se fez nos últimos 5 anos, elas na prática não funcionaram. Elas não funcionaram. Foi ruim a gestão. E outra, não é ruim no campo. É ruim em todos os âmbitos. O Inter vendeu mal, o Inter contratou mal, o Internacional não administrou bem as suas questões financeiras, o Internacional segue sem usar a base. Tudo foi ruim nesse ano. E essa reflexão tem que ser feita pelo Alessandro Barcelos. Baldacinho, vamos dar uma pausa no Internacional para o Baldasso poder respirar, para a gente poder falar um pouco da KTO. A KTO é a casa de apostas aqui do Donos da Bola. Você te registra lá no kto.com, coloca o cupom DONOSTV e ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. E aqui a gente separou 2 jogos da Premier League, que é um campeonato que o Ribeiro Neto acompanha bastante. Do dia 1º de janeiro, não são hoje os jogos, tá? São só no ano que vem, também conhecido como amanhã. Que bom. Às 9h30 da manhã Maravilha. de amanhã, teremos Arsenal e Manchester City. Vai ser um esquema tático muito bem montado pelo Guardiola, mas o Arsenal vai ganhar de 1-0. O Arsenal vai ganhar de 1-0. 0-0. Manchester City. Jogo para mais de 5 gols e vitória do City, fácil. 4-1 Manchester City é o meu, ia tá ser meu dentro palpite. deles. Isso aí, estamos alinhados. Vocês estão querendo dizer que a minha opinião talvez tenha mostrado que eu não tenho muito conhecimento sobre como estão os times. Não, é que tu tá acreditando que o Arsenal... Mostrou que tu é um Eu apostador. queria dizer que quem acha isso está correto. É que o Arsenal não está numa boa temporada. Mas ao meio-dia tem Watford e Tottenham, em Watford. Como é que os caras vão jogar dia 1º de janeiro, cara? Como é que vai ser o Réveillon deles essa Isso noite? nunca é cedo, cara. Sei O lá. Tottenham é o time do JB? É o time do JB. Então eu torço pro Watford. Eu também acho que dá Watford 3-0. 3-0 Eu vou jogar no empatezinho 1-1. Tottenham não eu tá vou, dando. vou no empate também, 0-0 aqui, porque o Tottenham não está muito bem. Te registra lá, Donos TV, e ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Seguindo ainda do Inter, e a gente falou sobre a decisão nevrálgica que a direção tomou lá em março a fevereiro de 2021 da troca do Abel para o Miguel. O Inter cai da Copa do Brasil, perde o Gauchão e aí a direção tem a possibilidade de tomar outra decisão nevrálgica. Tira Miguel Ángel Ramírez e traz Diego Aguirre. O Inter acertou, Matheus Dávila? Eu acho que o Inter foi feliz por algum tempo. Tá. Dizer que acertou não dá, porque o Inter brigou para não cair, né? A gente descobriu isso depois do fim do Campeonato Brasileiro. O Inter se salvou mais cedo, mas a distância foi o Grenal, praticamente. Eu acho que o Inter acertou, Taigor, pelo seguinte: o ano estava perdido, Baldasso. Baldasso, ali o ano já estava perdido, cara. O Aguirre é o técnico pragmático que fez o que tinha que dar e correspondeu à expectativa mas ali. só um pouquinho. A vinda do Aguirre acontece depois da segunda rodada do Brasileiro, Matheus Dávila. A tua bandeira estava erguida para título ainda nesse momento? Não, a minha bandeira estava erguida para o Lisca. Eu pedi o Lisca, eu disse que o Aguirre não era a melhor solução. Tá, mas aí é que tá. A gente precisava de uma solução vibrante. O Aguirre, nós conhecemos a personalidade dele. Se tu pediu o Lisca naquela época, e eu lembro, é porque tu já não estava mais pensando em título. Ninguém pede o Lisca pensando em ganhar alguma coisa. Mas, pede tá bem. pensando em salvar. Tá e bem. o Aguirre salvou. Tá bem. Embora eu considere isso um pouco injusto com o Lisca. Deu um pau no Lisca aqui, o Matheus Dávila agora. Porque o Lisca tem o rótulo de treinador que não ganha. E nem tem como ter um rótulo diferente, porque o Lisca só é chamado para trabalhos de quem está se ferrando. Bombeiro. Né? Então, esse é um rótulo injusto para o Lisca. De qualquer maneira, eu queria uma vaga para Libertadores, né? Uma vaga direta para Libertadores. Perfeito. Eu tinha um segundo... Gente, o Inter teve o segundo semestre inteiro para se dedicar só ao brasileiro. Não tem desculpa, velho. Não tem desculpa. O Lisca teria classificado o a Inter outra para coisa. Libertadores, Teria Baldasso? classificado o Inter para Libertadores, teria uma dúvida. É que eu não sei se o contexto da rivalidade foi tão forte, cara. Foi tão forte. E sabe por que foi tão forte? Porque ele conseguiu unir clube e torcida. O torcedor agora do Internacional não pode ficar reclamando, não. Tá, mas você não foi o campeonato Tá? inteiro, né, Ribeiro? Não. A realidade mas Grenal na no segundo hora- turno. Na hora decisiva, o torcedor abraçou a Claro. ideia. Vamos rebaixar o rival. Tá. E tudo valia a pena. Pô, eu acompanhei a rede social. Vamos Tu entregar esse. acompanhou a rede vamos entregar- social em 2021? Tu vê, né? Pô, 2022 promete. Não, eu quero abandonar agora a rede social. Ribeiro vai dar um passo a mais, Vou ser na diferente, eu vou tecnologia. abandonar, porque olha, vou te contar um negócio. Então, assim, cara,
E isso aí, na minha opinião, acabou transformando. Mas o dava ano para do fazer os Internacional. dois, Ribeiro. Dava para rebaixar Dava, o Grêmio dava, e classificar para a Libertadores. E era isso que o torcedor do Inter estava pedindo. E dava. Só que o Inter desmobilizou no final do ano, o Inter e o Aguirre em especial, por conta de tudo aquilo que envolveu o nome dele com a seleção do Uruguai. O problema não foi o trabalho do Aguirre. O problema foi a parte final que envolveu a possibilidade Fecha de aí, saída. O Inter tem um diretor executivo que não serve para o Internacional. O Internacional, o João Patrício Herman não deu certo, mas esse tinha estofo. O Emílio Papaléu, ele não tem animicamente ele não está preparado. O Inter tem um departamento de futebol de sonolento. Sonolento. E tinha um técnico sonolento também. Então era uma canção de ninar eterna o departamento de futebol do Internacional. Então não tem como dar certo, né? Alguma canção de ninar para sugerir aí? Nana Neném, que a Cuca vai Nana, pegar. o Inter foi um Nana, o segundo semestre do Inter é um Nana Neném. Se tu botar uma entrevista do Paulo Brax, do Papaléu, do Aguirre, as três juntinhas em TVs diferentes, eu durmo em 3 minutos. 3 minutos eu tô dormindo. Vamos ouvir o Jefferson da Rio Grande Resolve. Fala aí, Jefferson. Você sabia que pode estar pagando por algo que não contratou? Em alguns financiamentos, existem taxas, seguros, tarifas que não foram contratados por você. E o resultado, a sua dívida aumenta de forma abusiva. Mas a Rio Grande Resolve pode te ajudar. Negociamos financiamentos de veículo, cartão de crédito, cheque especial e empréstimo bancário. Venha agora para a Rio Grande Resolve. Envie um joinha para o nosso WhatsApp 51 99572 1184. Eu vou até repetir. 99572 1184 e descubra o potencial de redução da sua dívida. Rio Grande Resolve, resolvendo problemas financeiros. Valeu, Jefferson. O último intervalo do Donos da Bola em 2021. De volta com Donos da Bola na Band TV, para todo o estado do Rio Grande do Sul e para todo mundo na nossa live do YouTube. E o mundo inteiro vai conferir esse recado do Ribeiro Neto. Fala aí, Ribeiro.
Para nós que somos apaixonados por pão e futebol, chegou a hora do gol do dia no oferecimento da Marquespan. O colombiano Borja, que se transferiu para o Júnior de Barranquilha, marcou apenas 5 gols com a camisa do Grêmio. Sim, o último foi no empate com o Flamengo. O abraço especial de hoje vai para quem? Um grande parceiro da Marquespan que está sempre ligado nos donos da bola. O supermercado O Didi, de General Câmara. O dono é o Didi, que é gremistão. Abraço, Didi, de General Câmara. Vai agora. Grande Didi, um abraço pro Didi lá de General Câmara. Matheus Dávila, que tinha uma vida de setorista do Grêmio tranquila. Matheus Dávila estava... Onde tu estava em fevereiro de 2021, Matheus Dávila? Final da Copa ano. do Brasil em São Paulo. Em São Paulo. O Grêmio perdeu, né? Perdeu bem perdido, mas perdeu. Mas você escolheu bem o goleiro para jogar as finais. Foram ótimas escolhas, não Se eu goleiro. dissesse pra ti, na linha da central, e falasse, ô Matheus, olha só, aproveita aí, porque 2021 tu vai voltar pra São Paulo pra ver o rebaixamento do Grêmio. Tu ia acreditar, Matheus? Eu ia dizer que tu enlouqueceu, né, Tiger? Porque o Grêmio já estava bagunçado, mas cair é um abalo, né? É. Eu não acredito hoje, estamos virando o ano e eu ainda não caiu a ficha ainda. Ninguém acredita. Mas o Grêmio se esforçou. O Grêmio se esforçou, mas não tinha belo matéria. trabalho. O Grêmio não tem nem de perto material humano para ter caído. Não, mas eu concordo contigo, belo trabalho. O Grêmio está de parabéns. Porque Não, cair assim... Foi difícil. O Grêmio quis. O Grêmio conseguiu o quase Parabéns. impossível que era cair. Cara, eu pego de novo a tese do avião, que os especialistas dizem. Um avião comercial, ele nunca vai cair por um motivo. Ele precisa reunir 15, 20 motivos diferentes acontecendo ao mesmo tempo, tudo errado para cair. O Grêmio conseguiu isso, cara. O Grêmio conseguiu falta de comprometimento, o Grêmio conseguiu tomar decisões erradas, conseguiu o departamento de futebol frágil, o Grêmio conseguiu uma série de erros ao mesmo tempo que culminaram nisso, porque o grupo do Grêmio é um... O grupo do Grêmio que caiu, qualidade do grupo de jogadores é entre os 6, 7 melhores do Brasil. Ô Ribeiro, o Grêmio já tinha começado a derrubar esse avião quando enfrentou o Palmeiras na final da Copa do Brasil? Já. O fracasso do Grêmio ele é contado muito antes do que aconteceu esse ano. Muito. Né? Em primeiro lugar, lembra que eu falei no programa de segunda-feira, né? Sobre saber o que quer, ter conhecimento das coisas. O Grêmio não soube por que ganhou. E ao tu não ter o diagnóstico correto de não saber por que você foi vencedor, quando você vai perder, você corre o risco de não saber por que perde. O Grêmio foi definhando, essa que é a grande verdade. O Grêmio do Renato foi definhando a olhos vistos. Só que isso era mascarado porque o Grêmio chegava ali numa semifinal, numa quarta de final. Pô, o Grêmio disputou a final da Copa do Brasil, gente. Daquele jeito, mas chegou... O último Grêmio incontestável é o campeão da Recopa de 2018. Esse é o último. A partir dali é instabilidade. Então, isso tudo terceirizado. E o Renato, quando sai, ele não deixa nada, ele não deixa pedra sobre pedra. Porque o Renato sai, não há departamento de futebol, vestiário não tem comando. E aí, quando tu quer retomar isso aí, veio uma exigência, vi de novo uma palavrinha bonitinha, mas que diz muito. Competência. E aí o Grêmio começou a trabalhar. Saiu o cara que era dono, o Grêmio precisou trabalhar e aí não sabia o que fazer. Eu quero te lembrar do quanto tempo o Grêmio teve para estabelecer uma recuperação no Brasileiro. O Grêmio estabelece a sua primeira medida de emergência. O Grêmio ligou o sinal... sinal de alerta. Primeira medida de emergência do Grêmio no Brasileiro aconteceu na 8ª rodada, cara. Na 8ª rodada, quando demite o Thiago Nunes e contrata o Filipão. Quer dizer, faltavam 30 jogos, velho. Faltavam 30 jogos quando o Grêmio ligou a luz de emergência dizendo, opa, estamos na zona de rebaixamento, pode dar problema aqui. Faltavam 30 rodadas e o Grêmio não conseguiu estabelecer uma recuperação, Eu não sei se foi aí, sabe por quê, Baldasso? O Grêmio, por muito tempo, olhava para a tabela e dizia, não, nós temos 2 jogos ainda a tirar no Campeonato Brasileiro. O Grêmio ficou com 2 jogos a menos que os seus concorrentes e colocava isso no cálculo. Eu não sei se a luz de emergência ela foi ligada ali. O Grêmio ficou preocupado porque ali viu que não brigaria pelo título, porque esse era o objetivo do Grêmio. O Grêmio falava que ia brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Depois de 8 rodadas,
O discurso foi: o título ficou difícil, mas nós vamos atrás. A luz de emergência, ela só foi ligada quando o Grêmio ficou empatado em número de jogos com todo mundo e viu que estava afundado na zona do rebaixamento. E antes disso, a quantidade de processos que a gente teve que mascarou toda a dificuldade que o Grêmio tinha. O Grêmio cai para o Independiente Del Valle na Libertadores. Matheus Dávila lembrou o Marcos Herman, então vice de futebol gremista, quando o Grêmio cai da Libertadores, tira o Renato, traz o Thiago Nunes, ganha o Gauchão em cima do Inter do Miguel Ángel Ramírez, que depois a gente foi ter certeza que não era grande coisa. A fala era: nós vamos brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Passou um pouco longe, né? O Grêmio passou o ano inteiro, esse talvez seja um dos principais erros. Todos os homens do futebol que passaram pelo Grêmio elogiaram o grupo de jogadores. Nosso grupo é maravilhoso, nosso grupo, inclusive o Denis Abrão. Sim. Inclusive o Denis Abrão. Todos elogiaram o grupo de jogadores, que era justamente o grande problema pela falta de comprometimento. O departamento de futebol do Grêmio durante o ano todo só responsabilizou a arbitragem, especialmente com o Denis Abrão, ou a Covid lá do começo do ano que aconteceu com os jogadores. Essas foram as únicas responsabilizações. Não foi só isso, né? E do trabalho atual do Grêmio, responsabilizou o trabalho anterior, né? Que foi o que o Denis Abrão fez. O Denis Abrão não é culpado pelo rebaixamento. Não, tanto que ele chegou e o Marcos Herman não tinha gestão no vestiário. Tanto que o Denis Abrão e o Mancini continuam, né? É. Tanto que continuam. O Abrão e o Mancini continuam e aqueles responsáveis pela gestão no vestiário naquele momento também continuam. Diego Serra ainda é executivo do Grêmio, né, Matheus? Sim, o Grêmio não mudou a estrutura, né? A estrutura que caiu, que finalizou o rebaixamento, o Grêmio mantém para 2022. Pois é. Esse é um raciocínio. Mas assim, eu vejo hoje o Grêmio responsabilizando muito mais o Thiago Nunes, o cara que comandou por 8 jogos. E a Covid. Por 8 jogos. E a Covid. E a arbitragem. O ano do Grêmio foi de tantos fiascos que tem um que a gente não lembra aqui, a gente está acabando o programa, eu só vou lembrar. Vocês lembram que o Grêmio tomou uma virada da LDU em casa? Sim, na Sul-Americana, sim. com o Filipão. Mas o Douglas Costa estava casando, né? Estava casando, assim. Qual a segunda vez? É coisa, não, o Grêmio esse ano foi o episódio, uma novela mexicana. O episódio Douglas Costa no Grêmio é o símbolo do rebaixamento do Grêmio. Pela falta de envolvimento, pelo que se esperava dele, pelo que ele não entregou, pelo que ele custa. Tudo isso é o símbolo do rebaixamento do Grêmio. Quanto ele casou, porque se casou uma barbaridade. 2022, está otimista para 2022, Baldassi? Cara, eu fiz um pedido para o Papai Noel que passou há poucos dias. 46 pontos no Brasileiro. E para o Grêmio, tu está otimista? Eu acho que o Grêmio tem muito risco de não subir, por um motivo muito simples. O Grêmio, dos grandes candidatos ao retorno à Série A, o Grêmio é o menos ambientado ao que vai disputar. O Cruzeiro está há 2 anos na Série B. A Chapecoense sobe e desce toda hora, já conhece como funciona. O Bahia da mesma forma. O Vasco já está lá 1 ano. O Grêmio é o menos ambientado. Isso para o Grêmio é um risco importante. Matheus Dávila, tua mensagem final para 2022. Eu quero que 2022 seja um ano de alegrias e não um ano de amor, senão o Douglas Costa vai faltar agenda nele. Nossa senhora, hein? É que o amor custa caro, já falei para vocês. Mas ele tem para pagar. Mas custa caro igual. E o Grêmio tá pagando. Aliás, é também. proporcional, viu? Ribeiro Neto, está otimista para 2022? Não tô. Teu recado final para que a gente tenha um ano... Se tu perguntasse para o Ribeiro Neto quando o Inter ganhou do Barcelona, se ele estava otimista para o ano seguinte, ele ia dizer que não também. Não adianta perguntar para o Ribeiro, ele está sempre pessimista. Na verdade, a maioria dos colorados não estavam otimistas. Não, tô brincando, assim. Futebol é resultado, mas futebol acontece todos os dias, entendeu? Eu sei que o torcedor do Grêmio está sofrendo, o torcedor do Inter está inquieto. Eu vou desejar os melhores dias, entendeu? Só que eu não vou acontecer. A diferença é muito grande, cara. Mas eu concordo contigo, tá? A tua tese foi muito boa. O Grêmio vai ter dificuldades na B porque está entrando numa coisa que faz tempo que ele não vai. Mas de uma coisa eu tenho certeza, 2022 também vai ser o ano do Donos da Bola, a gente vai estar aqui diariamente para trazer informações, para trazer análise, para trazer entretenimento para vocês. A gente agradece muito a audiência que nos acompanhou ao longo de todo 2021. Feliz e pede 2022! para você ficar junto com a gente, que 2022 tem muito mais. Tchau. Feliz Beijo, 2022! tchau, feliz ano novo! Tchau.